Olá, estamos aqui numa jornada de 30 princípios redentivos para o pregador, para quem lê e para quem ouve as Escrituras Sagradas. Essa série é destinada para esses grupos, não só para pregadores, tá ok? Então, repasse isso aí ao seu povo, é uma bênção de Deus aprender a ler e ouvir as Escrituras de modo redentivo, tá bom? Bom, chegamos no 15º princípio. Ao pregar, ler ou ouvir um texto, não coloque os personagens bíblicos como seres moralmente perfeitos a serem seguidos. Bom, a única justiça que supriu a exigência do Pai foi a de Cristo Jesus. Em toda a história bíblica do Antigo para o Novo Testamento, nenhum personagem conseguiu suprir toda a exigência do Pai. E quando nós pregamos, lemos, ouvimos sobre algum personagem bíblico que é inevitável que nós não tratemos deles, sempre coloquemos o imperativo antes, sempre coloquemos o indicativo antes do imperativo. Né? O imperativo geralmente é: seja como Paulo. Né? É perigoso. O indicativo é a graça do Senhor, a graça do Evangelho de Cristo fez com que Paulo agisse assim, assim, assado. Então, siga esse tópico aí. Ou seja, confie na graça do Senhor que foi com Paulo. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 7, e mesmo quando ele diz para sermos imitadores dele, assim como ele é de Cristo, ele não está fazendo desse próprio um exemplo de vida redimida. Não, ele está colocando Cristo como o baluarte da história dele. Né? E com isso também eu não quero dizer que nós não possamos olhar para ninguém como um exemplo de servo de Cristo. Não, o que eu estou dizendo é que a história da redenção nos mostra que todo homem nasce debaixo do pecado de Adão. Nenhum homem é justo por si próprio. Nenhum homem tem justiça própria suficiente para ser um exemplo moral. Né? E olha só o que o próprio Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7. Né? No capítulo 7, versículo 24. Diante da impossibilidade dele de cumprir, de viver de acordo com as exigências da lei de Moisés, sem a graça, é claro, ele diz: miserável homem que sou. Aí no versículo 25 ele diz: olha, mas graças a Deus. Então aqui Paulo está consciente de sua libertação através de Cristo, mas também ciente de que a luta contra o pecado continua. Então, mesmo os personagens bíblicos, eles não se colocam como exemplo, os principais personagens que geralmente nós pregamos como servos de Deus. Eles não têm a incumbência de se mostrarem como seres centrais nas narrativas, como protagonistas a serem seguidos. O Paul Scott Wilson, quando ele trabalha as 4 páginas de um sermão, ele vai falar muito sobre a aplicação do sermão, de que a graça deve ser o motivo que nos move a levar as pessoas a serem o que são, a servirem, a obedecerem e a amarem. Então, eu não sirvo e obedeço e amo porque eu sou bom o suficiente. Eu sirvo porque o Senhor serviu e deu a sua vida em resgate por muitos. Eu amo porque ele nos amou primeiro ao enviar seu filho. Eu obedeço porque ele obedeceu o Pai completamente. Então, isso é muito importante para que a nossa pregação ela seja de fato baseada na justiça de Cristo Jesus. Tá bom? Se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações, dê um like nesse vídeo e não deixe de acessar academiadospositor.com.br. Um abraço do Michel Augusto,
até o 16º princípio, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.